Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Se você não me conhece ainda, eu sou o João Cairala, muito prazer, campeão mundial de jet. E hoje nós vamos falar sobre o seu jet, se ele está velho, muito usado, depreciado, essas coisas todas, enfim. Roda a vinheta aí, editor. Bom galera, é o seguinte, existem muita curiosidade que vem como mensagem pra gente, perguntas diretas, às vezes clientes, não clientes que vêm até aqui, ou as pessoas que têm um contato com a gente perguntando se o meu jet é muito velho. Nada melhor do que eu exemplificar para vocês uma coisinha que aconteceu. Um belo dia uma pessoa chegou e falou pra mim assim: João, o meu jet é 2018, tá novo, né galera? E eu tô com 160 horas, alguma coisa assim. E aí eu levei na concessionária e assim, eles não pagam o mesmo como se fosse X horas. Chuto eu que deve ser menos que 3 dígitos, 90 horas. E por que isso acontece? Né? Por que essa depreciação desses produtos, não só náutico, como um carro, uma moto, acontece aqui no nosso país, tá? Para vocês terem ideia, lá na Europa eu já vi Porsche com 80 mil quilômetros andando normal, tá? A 300 por hora na estrada, nas autobahns e tudo mais. Mas por que isso acontece? Primeiro fator, nossos produtos têm carga altíssima de imposto. Então, mais o dólar, né? Dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, o dólar está super caro nessa data. Então, você coloca o dólar mais imposto, às vezes um produto que custaria, uma peça que custaria R$100, custa R$500 para você poder substituir, para você fazer uma revisão do seu jet. De repente custaria R$1.000, sendo que você poderia pagar sem imposto, todas essas coisas, muito menos, tá? Eu não vou falar valor para não entrar em contestação, mas gastar muito menos do que R$1.000. Então o que acontece? As pessoas tendem a partir para as peças paralelas, tá? As peças às vezes fabricadas na China, as peças às vezes que são importadas ou são fabricadas aqui no Brasil e que têm valores mais baratos, que são mais acessíveis. E a verdade é o seguinte, a gente até entende que existe um custo alto para manter um produto náutico. Porém, você que está fazendo isso no seu jet, você tem que ter total noção de que o seu jet lá na frente, ele vai diminuir a durabilidade, tá? É o que eu costumo dizer. Nós temos vamos falar, porque o pessoal reclama bastante sobre isso. Nós temos várias marcas de jet. Então vamos lá. Honda, Kawasaki e Yamaha, engenheiros japoneses. Sidu, engenheiros canadenses. Gente, vocês acham que eles vão fazer isso de besta? Volta, faz a revisão com tantas horas, troca tal peça com tantas horas. Tá escrito lá no manual. E assim, mesmo assim, o pessoal não quer seguir. Às vezes um mecânico ou outro insiste em falar: não precisa, fica tranquilo, pode rodar. Mas que base que vem essa informação? Entendeu? Eu sigo base de informação, não que eu seja um mecânico melhor aí, para não falar um palavrão, não seja um mecânico top, tá? Mas pessoal, eu tenho 25 anos de jet ski, quase isso, tá? Tô chutando aí, não tô fazendo cálculo, eu tô falando rapidamente com vocês. Mas eu tenho praticamente mais do que 20 anos de jet. E alguma boa experiência de tudo que eu percorri. Eu usava motores de performance para fazer mais manobras, ou às vezes para correr mais no circuito fechado, nas corridas que tem as boias. Para fazer manobra tinha que ser mais forte para voar mais alto, enfim. Então assim, a gente foi adquirindo muita experiência ao decorrer do tempo. E isso assim, a gente vai seguir, que é o que eu digo, um engenheiro canadense ou um engenheiro japonês falou que tem que fazer essa parada, por que a gente não vai fazer? Mas ao mesmo tempo, versus isso,
tem o fator de ser muito caro. Então, o que acontece? Uma pessoa compra um jet, usa 150 horas, vamos supor, compra um jet desse ano que a gente está fazendo esse vídeo, 2020, e aí ele usa até 2021, usa 160 horas e faz uma, ou no máximo, uma revisão e meia. É óbvio que lá na frente esse jet não vai durar. Só que ele vai e vende. O problema não é mais dele, o problema é do próximo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos um mercado que deprecia logo cedo os produtos porque sabe que as pessoas já não usam 100% dos produtos originais e por aí vai. E também nós temos isso porque a gente também sabe que as peças são muito caras. Então a maioria vai tender a não usar, apesar de eu recomendar profundamente. Porque, por exemplo, um filtro de óleo original, tá? Hoje aumentou um pouco por causa do dólar, pós-pandemia, mas vamos supor que esse filtro hoje custa R$200, o paralelo vai custar R$80. Eu não vejo motivo para economizar, galera, sinceramente, não vejo. Eu tenho um exemplo de um jet que, não vou falar muito, mas um jet que, vamos dizer assim, eu conheci, que teve um filtro de óleo paralelo, esse filtro de óleo enferrujou, furou, o óleo saiu pelo filtro, ou seja, o motor rodou seco, sem óleo, travou o motor. Custou, por causa de uma economia da época de R$100, custou R$17 mil para o cara refazer o motor. Vocês entenderam? É isso que eu quero que vocês tenham uma noção. E o que eu tô falando não acontece só no jet ski, galera. Acontece no carro, na moto, em várias outras coisas, tá? Mais uma coisa, eu quero contar uma historinha para vocês. Que eu recebi isso há um tempo atrás e essa história me marcou. Um belo dia, chegou um cara para abastecer o seu jet no posto e o jet dele era o jet do ano, né? E tinha 200 horas. E uma outra pessoa também estava no posto abastecendo e o jet dele era do ano e tinha acho que 20, 30 horas, tá? E aí era o final do ano, o ano inteiro tinha corrido, E o que aconteceu? Um perguntou para ele, pô, que jet bonito, cara, quantas horas ele tem? Ah, ele tem 20 horas. E aí o cara perguntou, e o seu, quantas horas tem? Ah, o meu tem 200 ou 220 horas. Aí o cara falou assim, nossa, mas como você usa o seu jet, né? O meu vale muito mais. Aí a resposta, que eu gostei, a resposta do cara do jet que tinha mais de 200 horas, ele falou assim, mas amigão, sabe qual é o problema? Eu uso o meu jet, eu comprei o meu jet para eu usar, para me divertir. Diferentemente de você que comprou o seu jet para ficar na garagem, para você não perder preço nele. Então isso é bom para vocês pensarem. Se vocês têm jet e querem usar e querem ter longevidade, façam manutenção, utilizem. Jet bom é jet que está andando, jet que está parado. O primeiro problema começa a dar na bateria, né? E todas essas coisas, pessoal, agregam para uma depreciação de um jet, né? Então, esses fatores é o que eu diria assim, principais que eu vejo que faz um jet ser velho, né? A tal da teoria ali, nossa, um jet passou de 200 horas, ele é velho? Não, ele tem 20% de motor. Mas essas 200 horas foram cuidadas como? Foram feitas todas as revisões com concessionária? Não, mas foram feitas todas as revisões num cara bom, tem uma comprovação ali, uma notinha, alguma coisa que nem vocês fazem para comprar carro. Tá bom, galera? É essa dica que eu deixo hoje para vocês. Mais uma vez, uns comentários do Instagram me inspirou a fazer um vídeo e é isso aí. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.